autor do requerimento, o coronel Ulisses. 3 requerimentos. 4 requerimentos. Vossa Excelência, a palavra. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Senhor ministro, a gente fica observando a sua fala e a gente vê que o senhor tem uma pessoa muito educada, uma pessoa muito polida, mas a gente tem uma dúvida muito grande. O senhor colocou que a sua equipe é muito técnica, mas o senhor, quando olhar para cá, o senhor vê aqui que também esses parlamentares que são extremamente técnicos. Todos eles aqui foram eleitos pela população exatamente por defender a segurança pública, por combater o crime organizado, por combater o narcotráfico, por combater o crime com afinco. São pessoas que se doaram a vida toda, no meu caso, mais de 30 anos, defendendo a sociedade, inclusive com o risco da nossa própria vida. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. Por quê? O senhor, como ministro do STF, na época presidente do STF, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi o criador da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela só tem aumentado a impunidade. Ela tem assolado a sociedade com o aumento do crime. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de mortes que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves, 21 anos ele tinha sido condenado, flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Potaporã, também 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada quando a população não admite mais esse tipo de situação. Aí a gente olha aqui que na sua gestão, pela primeira vez, houve uma fuga de um presídio federal e foi gasto 6 milhões de reais para tentar buscar novamente aqueles presos que foram lá. E sem falar que o senhor não toma nenhuma providência a respeito das arbitrariedades, os abusos de poder e de autoridade que têm ocorrido em inquéritos onde parlamentares aqui dessa casa, que têm imunidade parlamentar, estão falando na tribuna aquilo que o povo elegeu eles, porque esses são os verdadeiros representantes da população. Eles falam na tribuna e estão sendo indiciados e chamados para ser ouvidos em claro abuso de poder e de autoridade. Essas pessoas, esses delegados que estão fazendo isso, eles têm que ser, tem que ter um PAD para eles. Tem que abrir um processo administrativo disciplinar contra eles, porque eles estão ferindo a Constituição que o senhor tanto diz que defende. Ministro, a gente quer muito confiar no senhor. Eu não estou aqui lhe criticando, não. Eu estou lhe trazendo aquilo que o povo vê, porque eu converso com a população. A gente quer que o senhor seja um ministro que tenha a mão pesada contra o crime. A gente precisa, ministro, não é dessa PEC, da maneira como ela está sendo colocada, não. A gente precisa que a lei de execuções penais seja modificada. Nós precisamos ter um código antimáfia. Quando o senhor falou do Cabrinieri, eu conheço, já estudei lá. Fiz curso lá no Cabrinieri, lá na Itália. Então conheço muito bem a lei antimáfia, sei como funciona. Ela ataca o cerne do problema do crime organizado, que é a parte financeira. E isso muito antes do processo.
ainda na parte inquisitória. Então a gente precisa trabalhar esse tipo de lei, mas a gente precisa ter coragem. E a gente precisa ter compromisso com a nossa população. Eu estou à disposição para ajudar esse governo. Eu estou até colocando, só para o senhor ter uma ideia, esse ano passado eu botei 25 milhões de emendas para ajudar a segurança do Estado. E eu retirei com Conclua, medo. deputado. Retirei com medo de ela não ser executada. Em seguida, mas hoje eu vou colocar 40 milhões lá. Parece pouco? Não é não. Desde 2019 até 2024, o que foi do fundo para o meu estado foi 45 milhões. Eu estou botando, vou ter 25, vou botar agora 40 milhões. E eu preciso que seja executado. E esse é um dos temas do meu requerimento. Saber o que o senhor vai fazer para desburocratizar e flexibilizar o emprego desses recursos, porque não chega, a gente coloca lá e o negócio não anda, porque é muito burocratizado lá nessa secretaria. E do outro requerimento é saber qual a finalidade de se ter. Conclua, deputado. Qual a finalidade de se ter, que foi o requerimento 270, de se ter um regulamento para verificar a questão da abordagem, do uso da algema e do uso da arma de fogo pelo policial. Saber qual é a finalidade, porque a finalidade que nós vimos ali é amarrar cada vez mais a atividade da polícia e fazer com que o próprio policial corra mais risco de vida quando ele estiver atendendo a ocorrência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu, sem querer ser chato, eu queria pedir aos parlamentares para se aterem às questões do requerimento. Porque senão a gente não vai conseguir chegar nunca num consenso e está tão bem a sessão, está indo tão bem. Vamos continuar nessa linha. Então, por 5 minutos, vou conceder a palavra ao deputado Sanderson. Presidente, considerando o tempo diminuto, quero ir diretamente já às minhas manifestações e perguntas, cumprimentando o ministro da Justiça e toda a mesa. Antes tarde do que nunca, o ministro já veio aqui 2 vezes. No ano passado, na sessão passada, o ministro da Justiça, que hoje está no STF, saiu do STF, foi para lá e veio para cá. Isso é uma matéria que nós ainda no parlamento vamos discutir. Assim como tem a questão da quarentena dos policiais, que não, o policial não pode ir para a política, nós também vamos aqui no parlamento, porque aqui é o fórum, para discutir aquilo que a população deseja, para ver se é ético alguém sair do STF e comandar a segurança pública do país. Mas isso é uma situação que nós vamos ainda tratar. Sobre os requerimentos, então. Né? Voltando um pouquinho, o senhor veio 2 vezes, o ministro Flávio Dino não veio. 3 vezes foi convocado. Uma vez ele chegou a dizer, não posso ir à audiência na Comissão de Segurança Pública, tem uma operação da Polícia Federal. Delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele não imagino que o ministro da Justiça fosse lá 6 da manhã, meteu o pé na porta. Nós até hoje não entendemos, presidente Fraga, por que o ministro Flávio Dino não veio. Ele alegou que tinha uma operação da PF. Não tinha nada a ver, era uma operação, acho que de tráfico, sei lá. Então, mesmo com aquela fala do deputado Ulisses, Coronel Ulisses, dizendo que nós queríamos acreditar no senhor, mas temos uma grande desconfiança e até uma decepção, o senhor está aqui. E falando como agente político da segurança pública do Brasil, nós precisamos saber do senhor. 3 requerimentos, presidente Fraga. Uma questão de uma possível prevaricação à vida dentro do Ministério da Justiça com relação ao ministro Silvio Almeida. Ele que tem aí hoje já meia dúzia de denúncias feitas dentro do ambiente que ele trabalhava. Atacando, assediando, ao ponto dela recorrer à Polícia Federal. Quero saber se houve prevaricação ou não, porque pelo que consta aqui, essa matéria só foi levada à investigação à Polícia Federal depois que vazou na imprensa. Segundo, sobre o aparelhamento que nós temos presenciado na Polícia Rodoviária Federal, que não é do governo do PT, não é do governo Lewandowski. A PRF como a PF, um órgão do povo brasileiro, da nação brasileira. E no meu gabinete, e outros deputados também, têm recebido queixas de aparelhamento dentro da Polícia Rodoviária Federal. E eu quero saber do senhor se isso é verdade ou é mentira. Se for verdade, não precisamos investigar, porque aí tem um abuso de autoridade. Alguns chegam a dizer que só pode ocupar chefia dentro da PRF se tiver alguma relação com a esquerda.
E agora, essa semana, acho que foi ontem ou sexta-feira, uma superintendente executivo, ou seria a superintendente da PRF em Brasília, foi desligada da sua condição de chefe, porque encontraram uma foto dela no movimento ali no QG no ano de 2022. Queremos saber também se isso é verdade, se ela foi exonerada por isso. Se foi também, aí é um abuso de autoridade. Porque se nós temos um presidente da República que visitava as cadeias do Brasil e a da PF, como é que nós vamos agora exonerar uma moça lá, uma senhora da PRF, porque foi visitar, grande coisa. Várias pessoas foram lá visitar e uns foram até de curioso. Não quer dizer que estavam ali pedindo qualquer tipo de legalidade. E a terceira situação é relacionada, mesmo que intempestivamente, já passaram-se, presidente Fraga, 4 meses desse requerimento. Perdeu até objeto. Era sobre a questão das queimadas. Por que a PF, que está sob seu guarda-chuva, a PRF, a Força Nacional, demoraram tanto para atuar na questão das queimadas? Delegado Andrei, nós juntos atuamos em várias operações, inclusive na Amazônia. A PF tem braço para isso, a PRF também. A Força Nacional também tem. Porque aconteceram os maiores índices de queimadas no Brasil, tendo o Brasil condições operacionais de evitar que essas queimadas acontecessem. E para finalizar, presidente, falamos aqui sobre a questão dos CACs. Questão dos CACs. O senhor referiu, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nós, por decreto aqui, ou melhor, o Poder Executivo, por decreto, Concluir. não tinham essas proibições nenhuma. Não tinha essa história de 1.000 metros dos clubes de tiro. Voltemos lá, então, ao decreto, a lei que vigorava, ou a norma que vigorava em 2016, e nós teremos aí a normalização da prática do tiro esportivo no Brasil. Então, ficam essas perguntas. Ministro, obrigado. O nosso objetivo aqui sempre, nessa comissão, ministro da Justiça, está aqui o diretor-geral da PF, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, secretário nacional de Segurança Pública. Nosso objetivo aqui nesta comissão, que é formada de 40 titulares, 36 são formados por agentes políticos oriundos das polícias. Então nós queremos o bem da segurança pública, o mal da criminalidade, o mal da bandidagem. Jamais podemos aceitar que essa audiência de custódia continue colocando vagabundos de entrar nessa briga conosco e restringir. Não querem acabar? Vamos restringir então. Por exemplo, aquele que já foi já foi sujeito de uma audiência de custódia, que não passe pela segunda. Se for um crime grave, que não seja submetido à audiência de custódia. Ou seja, temos como, de forma responsável, retirando as questões ideológicas, entregar segurança pública digna para a população brasileira. Muito obrigado, deputado. Ministro. Tá bom. Muito obrigado. O clima está quente aqui, mas não é por causa da temperatura, né? É pelas emoções que estão bastante à flor da pele. Bom, primeiramente, deputado Coronel Ulisses, eu quero dizer que o nosso ministério não abriga ninguém que tenha um viés ideológico, são todos profissionais. Modéstia à parte, esse que vos fala tem 34 anos de magistratura, eu tenho 7 anos de exercício no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Um pouco de crime nós entendemos ao longo da minha carreira, fiquei basicamente em colegiados de natureza criminal e todos que aqui estão têm pelo menos 30 anos de janela em matéria de combate ao crime organizado. Nós temos feito de tudo, a nossa polícia é extremamente técnica, republicana, as críticas à Polícia Federal não procedem, é uma polícia de Estado, não de governo, afirmei isso agora no Senado, onde conversei com os senadores, não vou usar o termo depor, porque eu sou membro de um poder, represento um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos, nós estamos dialogando com outros representantes da soberania popular, portanto, nós temos uma polícia absolutamente apolítica, seja ela a Polícia Federal, seja ela a Polícia Rodoviária Federal. Aproveito até para dizer para Vossa Excelência, aqui foi o deputado Sanderson, que esta superintendência da Polícia Rodoviária Federal, a qual Vossa Excelência alude,
Eu recebi aqui uma foto com ela com uma bandeira enrolada numa bandeira nacional no movimento de massa que houve recentemente aqui na polícia. Não há nada com relação a isso. Tanto é que não há nada que ela está mantida como superintendente. Então, a informação que Vossa Excelência tem não procede data vênia. Então, o nome dela é... então põe a imprensa. Tá bom. Tá bom. A privada está mantida. Pois é, a superintendente está mantida. Bom, então eu quero dizer isto. Com relação ao deputado Coronel Ulisses, quero dizer o seguinte, o que disse agora no Senado Federal. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Ao longo dos meus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente. Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isto dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, respeito, nesse ministro, sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, Não dá para interromper o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou ministro. afirmando como ministro. Como ministro. Ministro, não, ministro. Cabeça não. Gente, por favor. Está tudo tão bem até agora, calma. Não. Vamos ouvir. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, bem? ministro. Bom. Não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Agora, enfim, a jurisprudência pode variar, eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, e muito menos o direito à livre expressão parlamentar. Então, queria dizer isso. Não há muito o que dizer. Por exemplo, audiências de custódia. Acabei de dizer no Senado. Há um projeto do ex-senador e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no sentido de restringir a audiência de custódia. Eu que criei a audiência de custódia, estou de acordo com essa restrição, estou de acordo. Essa audiência de custódia foi criada nos idos de 2016, quando nós tínhamos 850 mil presos no Brasil, sendo que 40% deles eram presos... Pediu que a gente se ativesse ao requerimento. Então, eu queria que Vossa Excelência também se ativesse às respostas, porque não foi questionado a audiência de custódia, não. Porque senão o senhor fala muito bem. Não, mas então, isso eu fui foi questionado? Fui Perguntou? questionado. É porque eu não vi aqui no requerimento. Desculpa, tá bom, ok. Eu estou querendo só agilizar, porque a gente sabe que, senão nós vamos aqui... Eu estou anotando aqui o que eu fui perguntado. Não, ministro, tá bem? Tá. Então, deputado, conte comigo, porque eu tenho dito isso, inclusive em reuniões de governadores, que criticam a audiência de custódia com razão. Mas, naquele momento, nós diminuímos de 850 mil presos para 650 mil presos. Liberamos espaço para os presos perigosos. Agora, o juiz que recebe o flagranciado, ele não tem os antecedentes criminais que tem que ser fornecido pela autoridade do Poder Executivo, pela polícia, porque ele fica em brancas dúvidas, ele não sabe se ele é revogado, eventualmente alvos, enfim, de uma medida alternativa à prisão. Então, eu estou favorável nesse aspecto. O que depender no Ministério, nós vamos trabalhar nisto. Também no Senado fui indagado sobre a questão dos atos infracionais de menores, atos graves.
Nós podemos pensar nisso, de uma permanência maior nos institutos para Vossas Excelências, o que eu disse no Senado. A competência para legislar em matéria de direito penal, processual penal e legislação extravagante é da União, privativa da União, mas não é competência exclusiva do Poder Executivo. Se Vossas Excelências, como deputados ou parlamentares, tiverem projetos meritórios que contribuam para diminuir a criminalidade, terão todo o apoio do Ministério da Justiça.